A coordenação das funções do nosso corpo é realizada pelos sistemas endócrino e nervoso. O sistema endócrino, ele trabalha com substâncias que nós chamamos de hormônios, e essas substâncias, elas podem ser de natureza proteica ou lipídica. Eles são produzidos, os hormônios, em órgãos que nós chamamos de órgãos-fonte e são lançados na corrente sanguínea em direção a tecidos que nós chamamos de tecidos-alvo. Esses hormônios chegam de maneira aleatória até esses tecidos, mas só penetram nas respectivas células graças a receptores de membrana específicos que permitem a sua entrada nelas. As glândulas que participam do sistema endócrino, obviamente, elas são chamadas de glândulas endócrinas porque elas lançam as suas secreções direto na corrente sanguínea, e não confunda com glândulas exócrinas, que são aquelas que lançam as suas secreções para fora dos tecidos e não na corrente sanguínea, por exemplo, glândulas sebáceas e sudoríparas. Uma coisa importante que nós precisamos saber é que os hormônios eles exercem seus efeitos mesmo em pequena quantidade. Assim, o mesmo hormônio ele pode ter efeitos distintos em células diferentes, estimulando uma e inibindo a outra. E a produção de muitos hormônios ela é realizada por um mecanismo chamado de feedback negativo ou retroalimentação negativa. Como funciona esse mecanismo? A glândula produz o hormônio, esse hormônio é lançado no sangue até uma determinada quantidade, e quando a quantidade desse hormônio se torna suficiente no sangue, a própria quantidade do hormônio inibe a sua produção pela glândula. E quando diminui a quantidade desse hormônio no sangue, automaticamente a glândula é estimulada a produzi-lo novamente. Agora nós veremos exemplos de algumas glândulas e seus respectivos hormônios e locais de atuação. Neste primeiro slide, temos a localização das principais glândulas endócrinas do nosso corpo. No cérebro, temos a hipófise, que falaremos com mais detalhes na sequência, e a epífise, ou glândula pineal. A pineal produz um hormônio chamado melatonina, como nós relatamos na aula sobre o sistema nervoso, e juntos a glândula e o hormônio fazem parte do relógio biológico e regulam funções relacionadas com a duração dos dias e das noites. Na região do pescoço, a tireoide, falaremos na sequência. Presente no tórax, o timo é um órgão do sistema imune que atua na produção de anticorpos. Ele produz também hormônios como a timosina, que promove a multiplicação e o desenvolvimento dos linfócitos T, que são células do sistema imune que ajudam a atacar micro-organismos invasores. O timo é bem desenvolvido nas crianças e torna-se atrofiado nos adultos. Mas antes de se atrofiar, contudo, o timo envia linfócitos para outros órgãos envolvidos na defesa do corpo. Na região do abdômen temos as glândulas suprarrenais e o pâncreas, que também participa da digestão. Em relação às gônadas, o homem possui os testículos e a mulher os ovários, que além de produzirem seus gametas, lançam hormônios no sangue. Os testículos produzem os hormônios andrógenos, entre os quais se destaca a testosterona, que determina o desenvolvimento dos órgãos genitais, os caracteres sexuais primários e as características sexuais secundárias, como a distribuição dos pelos, o tom da voz e o desenvolvimento muscular e ósseo masculino. Os ovários produzem, além dos gametas femininos, os hormônios estrógenos e progesterona. Os estrógenos são responsáveis pelas características sexuais secundárias femininas, além de estar envolvidos com a progesterona no ciclo de mudanças que ocorrem nos ovários e no útero, que é o ciclo menstrual. Neste slide falaremos da hipófise, que é considerada a principal glândula do corpo humano. Ela é dividida em adenohipófise, ou lobo anterior da hipófise, e neurohipófise, ou lobo posterior.
A secreção dos hormônios da adenohipófise é estimulada e inibida, respectivamente, pelos hormônios de liberação e de inibição, produzidos pelo hipotálamo. Na imagem inferior central, vemos que, quando adequadamente estimulados, os neurônios hipotalâmicos secretam hormônios liberadores ou inibidores no plexo capilar primário, ali identificado. Os hormônios hipotalâmicos viajam através das veias portas para a adenohipófise, onde estimulam ou inibem a circulação de hormônios produzidos. Em resposta à liberação de hormônios, a adenohipófise secreta hormônios no plexo capilar secundário, e isso, por sua vez, esvazia a circulação geral. A imagem inferior direita mostra a neurohipófise. Ela é, na realidade, uma expansão do hipotálamo. Os hormônios que ela secreta, a ocitocina e o hormônio antidiurético, conhecido por ADH ou vasopressina, são fabricados por neurônios dessa região do encéfalo e denominados neurosecreções. Eles encontram-se armazenados na ponta dos axônios e ficam concentrados na neurohipófise antes de serem lançados no sangue. Quando os neurônios hipotalâmicos associados disparam o sinal apropriado, impulsos nervosos chegam nos terminais do axônio, ativando-os para serem lançados no sangue. A ocitocina estimula a contração da musculatura do útero no momento do parto, ajudando o bebê a nascer, e provoca a liberação do leite na amamentação, quando o bebê suga a mama. O ADH, já citado hormônio antidiurético, controla a eliminação de água pelos rins, como vimos no sistema urinário. A hipófise produz o hormônio tireotrófico, conhecido por TSH, que estimula a glândula tireoide. O hormônio adrenocorticotrópico, conhecido por ACTH, que controla o córtex das suprarrenais. Os hormônios gonadotrópicos, como o hormônio folículo estimulante, conhecido por FSH, que provoca o crescimento dos folículos nos ovários e a formação de espermatozoides nos testículos, e o hormônio luteinizante, o LH, que provoca a ovulação, a formação do corpo lúteo nos ovários e a produção de testosterona nos testículos. Além desses, ela produz hormônios que agem em glândulas exócrinas. A prolactina estimula a produção de leite nas glândulas mamárias durante a gravidez e a amamentação. O hormônio do crescimento, o GH ou somatotrofina, estimula o crescimento de quase todos os tecidos, provocando aumento da estatura dos jovens durante a puberdade. Neste slide, na imagem acima, temos a vista posterior da faringe, a qual é envolvida na porção frontal pela tireoide. A tireoide produz a calcitonina, relacionada à remoção de cálcio do sangue, a tiroxina ou tetraiodotironina, ou T4, e a triodotironina, ou T3, hormônios com 4 e 3 átomos de iodo, respectivamente. Esses hormônios estimulam a oferta e o consumo de oxigênio pelos órgãos, intensificando a respiração celular e, em consequência, liberando calor no organismo. Estimulam também a frequência e a intensidade dos batimentos cardíacos e dos movimentos respiratórios e a formação dos ossos no período de crescimento. As glândulas paratireoides são aqueles 4 orifícios de coloração amarela e se localizam atrás da glândula tireoide. Elas produzem o paratormônio, que controla a taxa de cálcio no sangue, elemento importante para a contração muscular, entre outras funções. Quando a concentração de cálcio no sangue diminui, o paratormônio promove a sua retirada do osso, lançando-o no sangue, além de aumentar a absorção de cálcio pelo intestino e a sua reabsorção pelos túbulos renais. Se a concentração de cálcio no sangue aumentar em demasia, a glândula tireoide aumenta a secreção de calcitonina, fazendo o cálcio se depositar no osso. Na parte superior dos rins, temos as glândulas adrenais, que possuem 2 regiões distintas, o córtex e a medula.
Na animação, dois hormônios produzidos pelas células do córtex, a aldosterona, que aumenta a reabsorção de íon sódio com a consequente retenção de água e provoca a secreção de íons potássio e hidrogênio pelas células do tubo renal, regulando assim a taxa de água e de sais do organismo, conforme vimos no sistema urinário. E o cortisol, que faz o fígado lançar glicose no sangue e promove a conversão de aminoácidos e lipídios em glicose pelo fígado, o que ajuda a enfrentar períodos de jejum e situações estressantes. Na medula das suprarrenais são produzidas a adrenalina ou epinefrina e a noradrenalina ou norepinefrina. Em condições normais, esses hormônios são produzidos em pequena quantidade e contribuem para regular a pressão arterial, seja pela contração dos vasos sanguíneos, seja pelo aumento do débito cardíaco. Em situações de perigo ou estresse, a suprarrenal é estimulada tanto pelo hipotálamo no encéfalo, como pelo hormônio adrenocorticotrófico produzido pela hipófise, e seus hormônios preparam o organismo para enfrentar aquela situação. O pâncreas é uma glândula mista, possuindo função exócrina no sistema digestório, produzindo suco pancreático, e endócrina por meio de dois hormônios. Ele se localiza atrás do estômago, o que não aparece nesta imagem, e lança seus hormônios no tronco celíaco, que é conectado à artéria aorta. Na imagem abaixo, vemos um pequeno corte do tecido do pâncreas, cujo grupo de células é denominado ilhota pancreática. As células externas pertencem e possuem a função exócrina, enquanto ao centro temos dois tipos de células, as células beta, que produzem insulina, e as células alfa, que produzem o glucagon. A insulina facilita a entrada da glicose que está no sangue nas várias células do corpo, como as do músculo, do fígado e as do tecido adiposo. A ação desse hormônio, portanto, diminui o nível de glicose no sangue, que tende a aumentar depois de uma refeição rica em carboidratos. Ela também promove no fígado a síntese de glicogênio a partir da glicose, facilita a absorção de aminoácidos pelas células, estimula a síntese de proteínas e inibe a transformação de aminoácidos e lipídios em glicose pelo fígado, que é um processo chamado gliconeogênese, e a conversão do glicogênio em glicose, chamada glicogenólise. O glucagon provoca efeito oposto ao da insulina, aumenta o nível de glicose no sangue pela quebra de glicogênio do fígado, que já foi mencionada a glicogenólise. E a ação combinada desses dois hormônios mantém a taxa de glicose no sangue, chamada glicemia, em níveis normais. Espero que você tenha compreendido esta aula. Agradeço pela sua atenção e desejo-lhe bons estudos.